Eu falo assim, né? Para a gente entender do relacionamento tóxico, a gente precisa entender e deixar muito claro o que que é um relacionamento funcional, né, Ivan? Porque o relacionamento, eu falo que a base dele, a parte mais importante, é a reciprocidade, essa relação de troca, né? Então, às vezes a gente percebe, e nós vamos, né, descrever muito claramente sobre isso, a gente percebe como que, às vezes a pessoa chega num lugar que ela fala, ela vai pegar ali um vídeo na internet, né, numa rede social, e falar, eu tô num relacionamento tóxico. Mas será que ela é a pessoa tóxica que está confundindo uma insegurança, uma dor, um medo e tá entendendo um relacionamento de maneira disfuncional? Então, às vezes a pessoa está nesse lugar, às vezes infantil, às vezes num lugar de pouca troca, às vezes num lugar muito mais de filha. Então, por isso que a gente vai dar uma clareada nesse sentido aqui, né, Ivan? Do que realmente é esse tipo de relacionamento. Isso, eu falo muito que a pessoa já vem de relacionamento, você vai para um outro relacionamento com aquela referência que ela tem de vida, né? Estou falando aqui arrepiando, do que ela viu entre os pais. Por isso é Hum, tão importante atualizar do momento quem que eu sou, qual o olhar que eu tenho para o relacionamento, porque muitas vezes eu quero achar um culpado por que não deu certo. E eu acabo não assumindo o meu lugar também de estar tóxico comigo mesmo, né? E não saber lidar com isso. Faz muito sentido essa fala e ela acolhe, eu acho, ela abarca muitas coisas, muitas questões que a gente vive no dia a dia nos atendimentos, né? Isso, porque nem todo relacionamento, né, Ivan, tóxico, ele nasce da maldade. A maioria das vezes ele nasce da dor. Então, às vezes, por uma questão de insegurança, por uma questão de autoestima baixa, a pessoa começa a ter medo de perder o outro. E quando ela tem esse medo, ela começa a cobrar do outro alguns posicionamentos de questões que não são interessantes, né? Então, um exemplo aqui, a pessoa proíbe, um ponto principal que eu vejo muito lá no consultório, a pessoa ela proíbe o outro de fazer algo. Então, fala assim, não, dos dois adultos se relacionando, proibindo o outro de fazer algo. Eu falo no consultório, não existe proibição em relação afetiva, existe negociação, tá? Então, um dos pontos principais que eu percebo é que as pessoas confundem isso, né? O relacionamento funcional, gente, ele é um relacionamento adulto que demanda muito reciprocidade e equilíbrio, tá? Então, vamos ficar muito atentos a essas questões dos vídeos que a gente tem visto, e eu falo que é tão importante saber a dinâmica de vídeo quando você vai ver da internet. A dinâmica funciona como? Você grava 5 vídeos, um segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um que você fala sobre se o outro é tóxico, o outro que você fala que eu sou tóxico, o outro fala que não tem toxicidade em nada. E aí aquele que dá mais certo, viraliza mais, as pessoas colocam no ar. Aquele que não funciona, a pessoa arquiva. Então vocês percebem? Não vamos acreditar nisso. Vamos pensar o ponto mais importante. Se eu estou num relacionamento tóxico, será que sou eu a tóxica? Ou será que é o outro?